Quando se fala no Irã, a primeira imagem que surge na mente de muita gente são leis rígidas, conflitos, mulheres com poucos direitos e um governo que supervisiona praticamente todos os aspectos da vida da população. Não é assim que ele costuma ser retratado? Porém, o que quase ninguém comenta é que por trás dessa reputação existe um país marcado por contrastes, mistérios escondidos e uma realidade que raramente aparece nos telejornais. Ali, enquanto a legislação determina que todas as mulheres utilizem o véu de forma obrigatória, muitas delas circulam pelas grandes cidades com parte do cabelo visível, às vezes até pintado, contrariando a regra diariamente. E se você pensa que o território é formado apenas por desertos, está enganado. Trata-se de um dos cenários mais inesperados do Oriente Médio, com florestas fechadas, praias de águas transparentes e até montanhas que ficam cobertas de neve. O Irã é um país onde quase nada é exatamente como parece à primeira vista. Um lugar em que tradição e contestação se enfrentam constantemente, onde o receio divide espaço com a ousadia e onde a lei impõe uma narrativa, enquanto a população vive outra realidade bastante diferente. E no vídeo de hoje, você vai descobrir uma face do Irã que raramente é mostrada. Então se prepare, porque o que vem a seguir pode transformar a maneira como você enxerga essa nação cheia de contrastes. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e apoie o conteúdo. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos incríveis para vocês. Número 1. O Irã está situado entre o Oriente Médio e a Ásia Central, em uma posição estratégica que, ao longo da história, influenciou diretamente seu rumo, e também muitos de seus conflitos. Com aproximadamente 1.600.000 km², o país é vasto e reúne cenários muito distintos: neve, desertos, montanhas, praias, florestas e até vulcões ainda ativos. São poucos os lugares no mundo com uma geografia tão intensa e variada quanto essa nação. Mais de 60% do território é formado por cadeias montanhosas, como os Montes Zagros, que cortam o país de uma extremidade à outra e funcionam como barreiras naturais, isolando diversas cidades. Ao norte, a Cordilheira de Elburz abriga o Monte Damavand, o ponto mais alto do país e o maior vulcão da Ásia. Um colosso com 5.610 metros de altitude que, em dias de céu limpo, pode ser avistado a grandes distâncias, sempre com o topo coberto de neve. Os desertos também chamam a atenção. No centro do país está o deserto de Kavir, conhecido como Deserto de Sal, com uma paisagem que parece saída de outro planeta. Já no sudeste, encontra-se o deserto de Lut, considerado um dos lugares mais quentes e inóspitos da Terra. O Irã ainda é banhado por duas importantes áreas marítimas. Ao norte, o Mar Cáspio, o maior lago do planeta, cercado por florestas densas e úmidas que lembram cenários europeus. Ao sul, o território se estende até o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, regiões de clima quente e de enorme importância estratégica para o comércio de petróleo. Toda essa configuração geográfica transforma o Irã em um dos países mais diversos da Ásia, uma terra de contrastes, extremos e paisagens que grande parte do mundo pouco conhece. Número 2. A trajetória histórica do Irã está entre as mais antigas, influentes e marcantes do mundo. Poucas nações acumulam um legado tão profundo quanto essa terra que já comandou vastos impérios, derrubou monarquias, resistiu a invasões e redefiniu os rumos do Oriente Médio ao longo dos séculos. Tudo teve início com o Império Persa, estabelecido por Ciro, o Grande no século VI a.C. Esse império tornou-se um dos maiores da antiguidade, estendendo seus domínios da Grécia ao Egito, da Anatólia até partes da Índia. Os persas se destacaram em organização administrativa, engenharia, arquitetura, sistemas de escrita e até em princípios ligados aos direitos humanos. A grandiosa Persepólis, erguida por Dário I e Xerxes I, permanece como um dos sítios arqueológicos mais impressionantes do planeta e símbolo da força daquele período. Entretanto, o momento mais decisivo e também mais controverso da história recente ocorreu no século XX. Durante várias décadas, o país foi governado pelo Mohammad Reza Pahlavi, monarca que mantinha proximidade com os Estados Unidos e a Europa. Seu governo promoveu uma modernização acelerada, expansão universitária,
maior presença de influências culturais ocidentais, incentivo a vestimentas modernas e uma imagem de prosperidade que transformou Teherã em referência de sofisticação. Porém, por trás dessa transformação, havia acusações de autoritarismo, concentração de riqueza e distanciamento das demandas populares. A insatisfação cresceu nas ruas. Nesse cenário, emergiu Ruhollah Khomeini, líder religioso que, mesmo exilado, tornou-se o principal nome da oposição. Em 1979, grandes mobilizações populares tomaram conta do país e o Shah deixou o território. A chamada Revolução Iraniana alterou profundamente o rumo da nação. O Irã deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república islâmica sob liderança religiosa. As leis foram reformuladas, o uso do véu tornou-se obrigatório, a censura se intensificou e a política externa mudou drasticamente. O antigo aliado dos Estados Unidos tornou-se um de seus principais adversários. Nos anos seguintes, o país adotou uma postura mais isolada, investiu em desenvolvimento militar, fortaleceu alianças regionais e passou a enfrentar duras sanções internacionais. Essa sequência de acontecimentos moldou o Irã contemporâneo e sua posição no cenário global. Número 3. O Irã é considerado um dos países com legislação mais rigorosa do planeta, administrado por um sistema que combina religião, política e mecanismos de repressão. Nesse contexto, o cotidiano da população é regulado em diversos aspectos, desde o modo de se vestir até aquilo que pode ser publicado nas redes sociais. Um dos principais símbolos dessas regras é o hijab, o véu obrigatório para todas as mulheres, inclusive visitantes estrangeiras. Mostrar parte do cabelo, usar roupas vistas como justas demais ou chamativas, pode resultar em advertências, multas, detenção ou consequências ainda mais graves. Após os protestos de 2022, contudo, muitas mulheres passaram a circular sem o véu, algumas com cabelos tingidos e vestimentas mais ajustadas, desafiando abertamente as normas. Isso é mais visível nas grandes cidades, onde há presença maior de turistas e fiscalização menos evidente. Embora o risco de punição continue existindo, mesmo que nem sempre seja imediato. Demonstrações de afeto em público também são proibidas. Beijos, abraços considerados íntimos ou até mesmo andar de mãos dadas podem ser classificados como comportamento indecente. Ainda assim, especialmente entre os mais jovens, como integrantes da geração Z que questionam essas imposições, é possível ver gestos de carinho, mesmo que de forma discreta. O ambiente digital também sofre controle rígido. Plataformas como YouTube, Facebook e Twitter, além de milhares de outros sites, permanecem bloqueadas. Para contornar essas restrições, muitos utilizam VPNs, mas, se identificados, podem enfrentar multas elevadas, interrogatórios ou até prisão. Influenciadores, artistas e jovens frequentemente são detidos por publicações consideradas imorais ou por críticas indiretas às autoridades. A liberdade de expressão é bastante limitada. Questionar o líder supremo, o governo ou as leis islâmicas, bem como participar de protestos, pode resultar em longas penas de prisão. Jornalistas, estudantes e ativistas convivem com monitoramento constante. Muitos jovens tentam reivindicar mudanças, mas vários acabam enfrentando punições severas. Há também leis extremamente rígidas relacionadas à homossexualidade, classificada como crime grave. As penalidades variam entre prisão e sanções ainda mais duras, dependendo da situação. O país é visto como um dos ambientes mais hostis do mundo para essa comunidade. Visitantes precisam agir com cautela. Fotografar instalações militares, prédios oficiais, agentes de segurança ou qualquer área considerada sensível pode levar à detenção imediata. No Irã, atitudes que contrariem o governo podem ser enquadradas como crime. Trata-se de uma nação marcada por vigilância constante, onde a consequência pode não ocorrer de imediato, mas permanece como possibilidade real. Número 4. Com aproximadamente 89 milhões de habitantes, o Irã está entre os países mais populosos do Oriente Médio. No entanto, o que muitos desconhecem é que sua população é muito mais diversa do que geralmente se imagina, e até mais do que o próprio governo costuma destacar. A maioria dos habitantes é composta por persas, considerados a base da identidade nacional. Porém, o país também abriga curdos, turcomenos, árabes, baluches e armênios,
cada grupo com sua própria língua, costumes e tradições. Esse verdadeiro mosaico étnico transforma o Irã em uma das nações mais multiculturais da região, mesmo sob um governo que busca reforçar uma identidade única, principalmente por meio da religião. Outro ponto marcante é a juventude da população. Quase 60% dos iranianos têm menos de 30 anos. Esse fator cria um forte contraste com o sistema político rígido estabelecido pelo Estado, que tenta regulamentar uma sociedade moderna, conectada à internet e repleta de aspirações, muitas vezes limitadas por regras. A juventude iraniana é frequentemente associada a desafios às normas, ao surgimento de movimentos sociais e à busca por maior liberdade. O idioma oficial é o Farsi, também conhecido como persa, mas dentro do território são falados diversos dialetos e outras línguas, algo que tende a ser minimizado para fortalecer a noção de unidade nacional. Em relação à religião, mais de 90% da população segue o islamismo xiita, fazendo do Irã o principal país xiita do mundo. Essa característica influencia diretamente leis, códigos de vestimenta, comportamentos, tradições, casamento e até as punições aplicadas. No fim, a sociedade iraniana vive dividida entre dois cenários: um país jovem, plural e cheio de energia, e um governo que procura manter tudo sob normas rígidas e tradições firmemente estabelecidas. Essa dualidade ajuda a entender o Irã atual. Número 5. Assim como ocorre em diversas partes do mundo islâmico, a poligamia é permitida no Irã, porém poucos compreendem como ela funciona dentro de um sistema religioso tão rígido quanto o iraniano. No país, um homem muçulmano pode se casar com até 4 mulheres, desde que cumpra uma exigência fundamental. Deve ter condições de sustentar todas de maneira igual, tanto no aspecto financeiro quanto no tratamento emocional. Caso não consiga garantir essa igualdade, o casamento múltiplo não é autorizado. Há, contudo, um ponto que muitos desconhecem. Além das esposas consideradas permanentes, existe também o casamento temporário, conhecido como nikah mutah. Trata-se de uma união reconhecida pela tradição xiita, que pode ter duração de horas, dias, meses ou até anos. Todos os termos são definidos em contrato, incluindo o período da relação, o valor do dote e os direitos da mulher. Quando o prazo estipulado termina, a união é encerrada automaticamente, sem necessidade de divórcio formal. Esse tipo de casamento não é aceito na maioria dos países muçulmanos e gera controvérsia até entre os próprios iranianos, pois muitos acreditam que ele pode ser utilizado como uma maneira de contornar regras sociais mais tradicionais. Apesar dessas permissões legais, a poligamia não é tão frequente quanto se imagina. Em cidades como Teherã, Shiraz e Isfahan, muitos jovens rejeitam completamente essa prática, associando-a a gerações passadas. Já em áreas mais conservadoras, especialmente nas zonas rurais, ela ainda ocorre, geralmente por meio de arranjos familiares, onde o sentimento amoroso nem sempre é o principal critério. Em algumas situações, as esposas vivem em residências separadas e o marido distribui seu tempo entre elas de forma equilibrada, um modelo que, sob a perspectiva ocidental, pode parecer incomum ou até injusto, mas que no Irã é entendido por muitos como parte das tradições religiosas e culturais. É importante destacar que as mulheres iranianas não têm o direito de ter mais de um marido. Qualquer relação fora do casamento é considerada crime grave, com punições severas. A diferença é evidente. O homem pode contrair múltiplos matrimônios, a mulher não. Número 6. A capital do Irã é Teherã, uma metrópole enorme, intensa e marcada por contrastes, um lugar onde tradição e modernidade se confrontam constantemente. Com mais de 9 milhões de habitantes na área urbana e cerca de 15 milhões na região metropolitana, está entre os maiores centros urbanos da Ásia. Ainda assim, não é uma capital comparável a Dubai, Doha ou Abu Dhabi. Teherã é movimentada, monitorada de perto, repleta de normas e ao mesmo tempo surpreendente. Localizada aos pés da cordilheira de Elburz, a cidade ganha um cenário diferente no inverno, quando as montanhas ao redor ficam cobertas de neve. Um contraste marcante com o trânsito intenso, a poluição e o ritmo acelerado da vida urbana. Situada a mais de 100 metros acima do nível do mar, apresenta variações climáticas curiosas.
Enquanto o sul pode estar quente, o norte pode registrar temperaturas baixas ou até neve, algo inesperado para muitos ao pensar no Oriente Médio. Mesmo sendo uma cidade rígida e cheia de restrições, Teherã abriga marcos impressionantes, como a Torre Milad, com 435 metros de altura, que se destaca no horizonte como uma das estruturas mais altas da Ásia e símbolo da face moderna do país. Outro ícone importante é a Torre Azad, talvez o monumento mais conhecido da capital. Inaugurada em 1971 para celebrar os 2.500 anos do Império Persa, combina elementos da arquitetura tradicional com traços contemporâneos, tornando-se o principal cartão postal nacional. Há também o Grande Bazar de Teherã, um imenso labirinto com mais de 10 quilômetros de corredores, onde é possível encontrar de tudo: ouro, tecidos, tapetes persas, especiarias, antiguidades e artesanato que fazem parte da cultura iraniana há séculos. Outro destaque é o Palácio Golestan, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco e considerado um dos complexos arquitetônicos mais belos e históricos da tradição persa. Teherã não é um destino voltado ao luxo extravagante. Ainda assim, é uma capital vibrante, culturalmente rica e, ao mesmo tempo, uma das cidades mais monitoradas do mundo. Número 7. Quando se fala no Irã, quase ninguém imagina que o país guarda algumas das paisagens mais belas, diversas e inesperadas de todo o Oriente Médio. Enquanto muitos associam o território apenas a desertos e rigidez, a realidade natural revela cenários completamente diferentes. Um dos lugares mais marcantes é o Lago Urmia, no noroeste do país, uma paisagem que parece pertencer a outro mundo. Já foi considerado o maior lago do Oriente Médio e um dos maiores lagos salgados do planeta, mas perdeu grande parte de seu volume nas últimas décadas. Suas águas variam do azul a tons rosados devido à presença de algas e micro-organismos adaptados à alta salinidade. O solo ao redor, coberto por sal branco, lembra neve, criando um visual semelhante aos lagos coloridos da Bolívia, do Senegal e da Austrália. No sul, às margens do Golfo Pérsico, o cenário muda completamente. O país possui praias de clima quente, mar calmo e atmosfera diferente do restante do território. A ilha de Kish é um dos destinos preferidos dos iranianos, com águas azul turquesa, hotéis modernos e recifes de corais ideais para mergulho, algo que muitos não imaginam encontrar ali. Outra ilha surpreendente é a ilha de Qashm, conhecida por suas formações geológicas incomuns, cânions estreitos, cavernas de sal e praias isoladas cercadas por falésias altas. O destaque é o Vale das Estrelas, onde o vento moldou as rochas em formatos tão peculiares que surgiu a crença local de que meteoros teriam caído ali há milhares de anos. Há também a ilha de Hormuz, apelidada de Ilha Arco-Íris. Suas montanhas e praias exibem cores naturais como vermelho, amarelo, verde e roxo, resultado de minerais raros presentes no solo. A chamada Praia Vermelha de Hormuz é especialmente impressionante, com águas que ganham tons avermelhados quando as ondas se misturam à areia rica em minerais. Longe do litoral, o país também surpreende com quedas d'água como a Cachoeira de Margun, com cerca de 70 metros de altura, formando uma imponente cortina natural sobre a rocha. No coração do território está o deserto de Lut, considerado um dos lugares mais quentes e extremos do planeta. A NASA já registrou temperaturas superiores a 70 °C na superfície. Suas formações rochosas, conhecidas como caluts, criam um verdadeiro labirinto esculpido pelo vento. Ao lado dele, encontra-se o deserto de Kavir, chamado de Deserto de Sal. Planícies brancas e rachadas, áreas de areia movediça e lagos secos compõem um cenário que parece irreal, onde a natureza impõe limites severos. No extremo norte, porém, o ambiente muda radicalmente. As florestas de Hircania, reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco, são antigas o suficiente para existirem antes da Era do Gelo. Árvores altas, neblina constante, rios frios e colinas verdes criam um panorama que muitos não associariam ao Oriente Médio. O Irã é, portanto, um território que desafia expectativas. Em um mesmo país, é possível encontrar desertos escaldantes, florestas úmidas, montanhas nevadas e ilhas coloridas. Uma diversidade natural que surpreende quem decide olhar além dos estereótipos. Número 8.
O Irã está entre os países mais intrigantes e inesperados do mundo. E quanto mais se conhece sobre ele, mais se percebe que muitos aspectos fogem completamente dos padrões ocidentais. É uma nação marcada por normas incomuns, tradições antigas, situações singulares e fatos que surpreendem qualquer visitante. Uma das curiosidades mais conhecidas é que o país apresenta um dos maiores índices de cirurgias plásticas no nariz do planeta. Como o uso do véu é obrigatório, muitas mulheres acabam utilizando o rosto como principal forma de expressão, e a rinoplastia tornou-se um símbolo de status. O procedimento é tão frequente que até homens exibem o curativo nasal como sinal de prestígio social. Outro detalhe interessante é o calendário utilizado. Diferentemente do calendário gregoriano adotado na maior parte do mundo, o país segue o calendário solar persa, com meses, contagem de anos e organização próprios. O Ano Novo iraniano, chamado Nowruz, é celebrado no início da primavera, e não em janeiro. Há também divisões em determinados espaços públicos. Existem postos de gasolina organizados separadamente para homens e mulheres, já que o governo considera inadequado que permaneçam muito próximos em filas. Em alguns terminais de ônibus, o transporte segue essa lógica: mulheres na parte da frente, homens na parte de trás. Outra regra que chama a atenção é a restrição para que mulheres assistam a partidas de futebol masculino em muitos estádios. Embora tenha havido algumas flexibilizações recentes, essa limitação ainda permanece em diversas regiões. No campo econômico e cultural, o Irã é um dos maiores consumidores de pistache do mundo. O produto é tão relevante que já influenciou diretamente a economia nacional, pois o pistache iraniano é considerado um dos mais valorizados e caros do mercado internacional. Um fato curioso adicional é a grande quantidade de gatos de rua, especialmente em Teherã. É comum ver muitos deles espalhados por praças e bairros, sendo alimentados pelos moradores, que associam esse gesto à boa sorte. Para finalizar, um ponto que surpreende muita gente: o país apresenta baixos índices de criminalidade urbana em comparação com outros locais da região. Casos de roubos armados e homicídios são incomuns. O principal receio para muitos está ligado às leis rigorosas e não à violência nas ruas. O Irã reúne, assim, normas peculiares, restrições incomuns, costumes antigos e características que poucos imaginariam encontrar em um país frequentemente visto apenas sob uma única perspectiva. Número 9. Mesmo sendo um país marcado por diversas restrições, o Irã preserva danças tradicionais muito conhecidas, muitas delas mantidas vivas há séculos. Cada estilo representa uma região específica, um grupo étnico e uma parte importante da identidade persa. A mais emblemática é a dança persa clássica, reconhecida pela delicadeza dos movimentos das mãos e dos braços, além das expressões faciais marcantes. Diferente de outras danças do Oriente Médio que destacam o quadril, essa dança é suave, simbólica e cheia de poesia. Os gestos costumam representar elementos da natureza, como o vento, flores e pássaros em voo. As mulheres utilizam vestidos longos e coloridos, enquanto os homens vestem trajes tradicionais com mantos e turbantes. Outra muito conhecida é a Govend, também chamada de Hal Park, típica dos curdos iranianos. Ela é realizada em círculo, com homens e mulheres lado a lado, segurando as mãos ou lenços, executando passos coordenados. Representa união, identidade e resistência cultural, sendo presença constante em casamentos curdos. No noroeste do país destaca-se a dança Azeri, caracterizada por giros rápidos, passos firmes e postura imponente. Os homens realizam movimentos que simbolizam bravura e honra, enquanto as mulheres dançam com leveza e elegância. Já na região do Golfo Pérsico, a dança mais popular é a Bandari. Com influências africanas e árabes, é considerada a mais animada do país, marcada por ritmos acelerados, gestos energéticos e forte expressão corporal. É comum em festas e celebrações familiares no sul, especialmente em cidades como Bandar Abbas e Bushehr, além das ilhas da região. Além dessas, existem inúmeras variações regionais, cada qual com vestimentas próprias, ritmos distintos e significados que refletem a história e as tradições do povo iraniano. Número 10. A gastronomia do Irã reúne tradição, especiarias marcantes, ingredientes simples e receitas que atravessaram séculos.
Cada prato carrega traços da história e da identidade cultural do país. O prato mais representativo é o cello kebab, considerado um verdadeiro símbolo nacional. Ele é preparado com carne moída temperada com cúrcuma, pimenta e cebola, grelhada em espetos longos e servida com arroz amanteigado e tomates assados. Apesar da aparência simples, é uma refeição que desperta muito orgulho entre os iranianos. Outro prato bastante consumido é o gourmet sabzi, um ensopado de tonalidade verde escura feito com ervas frescas, feijão, limão seco e carne. É conhecido pelo aroma intenso e pelo sabor forte, com leve acidez que costuma surpreender quem experimenta. O fezenjan também é um clássico da culinária local. Trata-se de um molho espesso preparado com nozes trituradas e xarope de romã, geralmente acompanhado de frango, resultando em um sabor profundo e característico. Há ainda pratos que podem causar estranhamento em quem não está habituado. Um exemplo é o kaleh paché, uma sopa feita com cabeça de ovelha, incluindo língua, olhos e bochechas. Costuma ser servida logo pela manhã e é vista como uma refeição revigorante. O pão ocupa um papel essencial na alimentação iraniana. Existem mais de 30 variedades, mas os mais conhecidos são o sangak, assado sobre pedras aquecidas, e o barbari, um pão mais espesso e muito valorizado. Descartar pão é considerado errado, e muitas famílias guardam até as sobras com cuidado, em sinal de respeito ao alimento. Nas áreas próximas ao Golfo Pérsico, a culinária tende a ser mais leve, com maior presença de peixes, camarões e arroz. Já no norte, perto do Mar Cáspio, os pratos são mais úmidos, com uso frequente de verduras, legumes e ervas frescas. A culinária iraniana é, portanto, intensa e marcante, repleta de rituais e tradições religiosas, oferecendo pratos que vão do extremamente saboroso ao surpreendentemente incomum. Em resumo, o Irã é uma nação que quebra muitos dos estereótipos ligados ao Oriente Médio. Um lugar onde costumes antigos coexistem com normas extremamente rígidas, onde mulheres buscam mais liberdade dentro de um sistema que regula diversos aspectos da vida e onde uma juventude conectada ao mundo enfrenta uma realidade que nem sempre acompanha seus desejos. Um país de passado imponente e de um presente que gera debates ao redor do planeta. Este vídeo termina aqui. Agora queremos saber: o que mais despertou a sua curiosidade? Obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.